Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no culto doméstico na casa do papai e da mamãe. Aproveite este momento com Deus, mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, curta, comente, compartilhe, clica no sino das notificações. Todos são muito bem-vindos. Graça e paz. Hoje, 16 de outubro de 2022, estamos aqui mais uma vez, de manhã, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, realizando nosso culto doméstico no lar. Você que tem nos acompanhado, que tem ouvido as gravações do nosso culto doméstico, desejo um dia feliz, um dia repleto de bênçãos do Altíssimo e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, abunde em vossos corações. Bom dia, paz seja convosco. Saudação com a irmã Alice. Paz do Senhor, queridos, que tenham tido uma noite de descanso abençoada na presença do Senhor. Vamos, neste momento, louvar ao Senhor nosso Deus com o hino 417 do cantor cristão. Não somente para fazer o feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes for executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ou talvez algumas ainda possas alegrar com palavras suaves de amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor a quantas almas vive sem prazer, jazem no meio a escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para que em todo tempo e em todo lugar possamos fazer brilhar a luz bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a nossa meditação, passaremos a ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 6, versículo de número 40, que nos diz o seguinte: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a palavra viva do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, Jesus não veio a este mundo apenas para fazer uma exibição, uma demonstração de poder, de muitas vezes de subjugar as trevas, subjugar o poder de Satanás. Ele veio neste mundo com uma missão muito mais importante, que foi para salvar o mundo, para levar as pessoas novamente a Deus,
porque, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, isso é real, todos pecaram. Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais, o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ao enviar seu Filho a este mundo, ele tinha um propósito. E qual o propósito de Deus? Diz aqui o versículo, ele enviou seu Filho ao mundo com esta missão, para que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. É o que está escrito na palavra do Senhor. O versículo 39, eu li o 40, diz assim: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, Deus quer salvar, Deus tem propósito de arrancar das garras de Satanás as pessoas que ele tem aprisionado, as pessoas que ele mantém escravas, as pessoas que ele mantém distanciadas de Deus. Jesus veio para isso, mas é importante que saibamos que, para que possamos ser libertos, é necessário darmos um passo em direção ao Senhor Jesus Cristo. É necessário que nos cheguemos a Ele. Está escrito na Bíblia: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, para que você seja liberto, para que Deus opere um milagre de transformação, de restauração da sua comunhão com Ele mesmo, você tem que tomar uma decisão, querer fazer isso. Ele não força, ele não obriga ninguém. O princípio estabelecido por Deus ao homem é o princípio do livre-arbítrio. No céu só entrarão pessoas que querem entrar no céu, só habitarão nas mansões celestiais pessoas que desejam entrar nas mansões celestiais, e também só estarão no inferno as pessoas que querem, porque eles rejeitam a graça de Deus, rejeita a salvação enviada por Deus ao mundo, e a vontade de Deus é que você não se perca, Ele quer que você seja salvo. Mas é importante também que você entenda que a sua vontade é soberana. Então Jesus, Ele nos dá esta informação clara e precisa com relação às nossas próprias atitudes, às nossas próprias decisões. Quando no versículo 39 ele dizia: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E o 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. É importante darmos um destaque aqui acerca desse termo, tenha a vida eterna. Então, ao ver Jesus, ao crer em Jesus, ao reconhecer que Jesus é o Messias, o Cristo, enviado por Deus ao mundo, como disse João, ao apontá-lo no meio da multidão, ele apontou perante uma multidão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar o pecado, mas ele só vai tirar o pecado das pessoas que crê nele. As pessoas que o vê, como está no versículo 40, crê nele. Versículo 40 diz assim: aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. O que é a vida eterna? É uma vida que não se acaba, é uma vida que não tem fim, é uma vida que é para sempre, sempre, eternamente. E há muitas pessoas ainda hoje, nos nossos dias, que não entendem bem o que é vida eterna, porque às vezes pergunta: você é salvo? Sim. Você tem a vida eterna? Tem. E aí daqui a pouco as pessoas acham que ele pode perder a vida eterna. Se ele perde é porque não era eterna, era uma vida superficial, era vida passageira. Então a vida eterna é vida para sempre, é vida que você jamais perderá. Ou você tem ou você não tem.
Então é importante que você tenha certeza de que você é um salvo, que você é um remido pelo sangue de Jesus, que a graça de Deus te alcançou, e a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Deus quer que você seja salvo, Deus quer que você seja liberto dos seus pecados, Deus quer que você viva eternamente feliz nas mansões celestiais. E o próprio Jesus, antes de partir desse mundo para a glória, depois de completada a obra salvífica aqui na terra, depois de ter consumado a obra que ele veio realizar, antes ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, meus amados e queridos, é importante nos apegarmos a esta palavra firme, palavra veraz do próprio Jesus, que ele quer, ele deseja que você seja salvo, e que a vontade de Deus é que você não se perca. Deus não tem prazer, diz a Bíblia, na morte das pessoas que morrem sem Jesus, sem salvação, sem esperança, sem vida. Portanto, você pode ter essa esperança. Deus pode naturalmente remi-lo, pode resgatá-lo. E a Bíblia nos fala que o nosso resgate não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas perecíveis deste mundo, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso, nesta manhã, você precisa realmente se voltar para Deus, voltar-se para a palavra de Deus que convida a você, que aponta para você o porto da salvação, que aponta para você o escape da condenação eterna. Jesus quer te salvar, quer te libertar, e não é a vontade de Deus que você se perca. Uma certa vez alguém disse: acontece alguma coisa que não é da vontade de Deus? E sem pensar na hora eu achei que não acontecia, mas eu cometi um erro. Na realidade, Deus não quer que as pessoas se percam. Não é a vontade de Deus que as pessoas se percam, mas se as pessoas não querem ser salvas, se as pessoas não querem ser libertas, se as pessoas não querem morar nos céus, Deus permite que ela faça o que ela bem quiser. Portanto, nesta manhã, fica com você esta palavra: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo, não faz exceção e acepção de ninguém, todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vê como Deus é maravilhoso. Ele não faz acepção de pessoas entre rico, pobre, preto, branco. Ele não faz acepção de pessoas entre pessoas cultas e incultas. Todas as pessoas para Deus é importante. Todas as pessoas para Deus são realmente alvo da sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Não importa como as pessoas têm vivido, como as pessoas têm andado, como as pessoas têm procedido, mas no exato momento em que alguém olha para Jesus e crê no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa alcança nele, pela graça, a vida eterna. Certamente você conhece a história de um daqueles ladrões que estavam pregados em uma cruz quando Jesus foi crucificado. Havia dois ladrões. Um zombava de Jesus, um criticava de Jesus, disse: tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, que certamente já tinha conhecimento de que Jesus realmente é o Salvador, é o Filho de Deus, naquele exato momento repreendeu o seu companheiro de infortúnio e disse: você nem ainda temos a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. E fez uma oração curta e objetiva
ao Senhor naquele momento, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E na mesma hora ele teve a resposta do mestre que diz: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus não quer que as pessoas se percam, Deus quer que elas sejam salvas. E para ser salva, você tem que olhar para Jesus, crer em Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador, e Ele certamente dará a você perdão dos seus pecados e vida eterna. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer por mais uma noite de descanso que o Senhor nos deu e que o Senhor nos permitiu ver mais este dia. Louvado seja o teu nome. A tua palavra nos diz que esse é o dia que nos fez o Senhor, que possamos nos alegrar e regozijar nele. Glória a Deus. Que o teu Espírito Santo possa achar lugar em nossa vida para atuar, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor nos dê poder para anunciar a tua palavra, para falar àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, para falar-lhes que Jesus Cristo salva e transforma vidas. Tem misericórdia de nós. Pedimos despertar o teu povo, ó Deus, abençoando, repreende o mal, repreende a enfermidade. Ó Deus, dá graça ao teu povo para continuar, Senhor, nesta caminhada, ó Deus. Estamos indo em direção aos céus, ao encontro do Senhor, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos também pelos nossos jovens, ó Deus, que estiveram reunidos durante esses 2 dias. Pedimos abençoar grandemente, abençoe o retorno deles, cada um, Senhor, para as suas cidades, para os seus lares, para as suas famílias, que encontrem tudo bem, que tudo possa correr bem para a glória do nome do Senhor. Livre de acidentes, ó Deus, tem misericórdia. Abençoe o presidente da Mocidade Nacional. Toma o teu servo nas tuas mãos, ó Deus. Que possa o Senhor, pela tua graça e misericórdia, o Senhor pode todas as coisas, nós confiamos nisso, que o Senhor possa, e que ele possa estar pronto para continuar realizando um trabalho do Senhor. Tem misericórdia. Abençoe todos os nossos líderes, ó Deus, abençoe nosso presidente, pastora Ademir Chaves, abençoe a nossa irmã Eliette, toma nas tuas mãos, ó Deus. Ó Deus, e desperta-nos a cada dia para realizar a obra do Senhor, e que possamos fazer com alegria, com desvelo, com dedicação, com satisfação. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Muitas vezes não damos aquilo que o Senhor merece, que é o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, mas somos imperfeitos, ó Deus, e peço, Senhor, que nos aperfeiçoe a cada dia, que possamos estar prontos a realizar a obra do Senhor. Tem misericórdia daqueles, ó Deus, que estão tristes nesta manhã. Sabemos que existem muitas pessoas tristes, desalentadas. Há aqueles, ó Deus, que perderam seus entes queridos e estão muito tristes, ó Deus, mas também há aqueles que perderam para sempre, porque não viram os seus filhos ou parentes, ó Deus, render-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. E eu peço a tua grande misericórdia. Eu peço abençoar os meus filhos, ó Deus, tem misericórdia, abençoe os meus genros, abençoe os meus netos, abençoe as minhas noras, meus bisnetos, toma minha família nas tuas mãos, tem misericórdia, livra de todo perigo, de toda enfermidade, no poder do nome de Jesus Cristo, e continue nos dando vitória, ó Deus. Precisamos grandemente da tua presença. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos as muitas que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. E ainda nos lembramos neste momento, ó Deus, do pastor Gênesis. Toma ele nas tuas mãos. Ó Deus, não sabemos o que se passa com o teu servo, mas eu peço que o Senhor estenda a tua mão para abençoá-lo, tanto ele como toda a sua família, Senhor. Aleluia. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Paz seja convosco e um dia feliz e abençoado com Jesus.